É um prazer receber você aqui no Devocional 2024. Estou um pouquinho congestionado, então não fique preocupado com respeito à minha voz, que está um pouquinho congestionada por causa de um resfriado. Mas estamos aqui com vocês. Nesse Devocional 2024, hoje o livro de 1 Reis, capítulo 17, 18 e 19. Hoje nós vamos entrar na história que aparece Elias, um dos principais e maiores profetas da Bíblia, e embora através dele aconteceram 7 milagres extraordinários, e dentre eles aquele espetáculo de fé que foi o fogo descer do céu contra os profetas de Baal, mas, mesmo assim, ele era um homem como eu e como você. Ele tinha a sua humanidade e as suas debilidades. Nós vamos mostrar isso para você. E vamos, dentre os pontos, falar sobre o momento que mais se exige a fé. Incomodamos o mundo e ninguém sofre como eu. Venha comigo então a partir de agora, no capítulo 17. No capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 7, vem o momento em que Deus dá uma ordem a Elias, dizendo para ele que ele deveria profetizar que não teria mais chuva e que viria uma seca e que ele deveria se esconder. E o que eu aprendo com isso? Eu vou ler para você aqui no versículo 1 diz: Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Veja, a atitude de Elias em se esconder não foi de covardia, mas de obediência. E o que eu aprendo com isso? Existem momentos em nossas vidas que temos que recuar e esperar o momento certo de avançar. Um outro detalhe é que enquanto Israel tinha fome e sede, Elias tinha comida e água. Deus supre aqueles que obedecem. É isso que Deus fez saltar aos meus olhos quando li esta palavra. Talvez você esteja vivendo num momento em que você está atacando, indo para cima, diante de uma situação, e Deus está agora falando para você recuar. Porque vai ter o momento certo de você avançar. Pense nisso. Do versículo 8 ao versículo 15, vem uma outra ordem de Deus, dizendo para que Elias fosse até uma mulher, a viúva de Sarepta. E o interessante é que o que me saltou aos olhos é que aquela viúva, na verdade, era o retrato do que Deus esperava de Israel. Porque o que Deus esperava de Israel é que Israel o obedecesse. Israel seguisse seus mandamentos, suas ordenanças, as suas orientações. Nós temos que aprender com a atitude desta mulher. Ela manifestou uma fé surpreendente em meio à adversidade. São nestes momentos que devemos manifestar a nossa fé e não ficar reclamando. O ser humano, ele é muito
propício a isso. Tudo reclama. E sempre coloca a culpa em alguém ou em algo. Mas reclamar não resolveria o problema daquela mulher. Ela teve que manifestar a fé e obedecer a ordem que havia sido dada. E foi o que ela fez. A palavra de Deus afirma que Deus se agradou da fé daquela mulher. A palavra de Deus diz assim: foi ela, versículo 15, e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Não havia nada. Ela estava prestes a morrer com seu filho. Mas ela obedeceu a ordem do profeta e ali Deus usou o exemplo dela, escrito na palavra, para ficar registrado que é esta fé que ele procura, que em meio às adversidades venhamos permanecer obedecendo. E a palavra de Deus diz: da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Já no capítulo 18, do versículo 17 e do versículo 18, chega um momento decisivo entre Elias e os profetas de Baal. E o versículo 17 e 18, ele diz assim, veja só, preste atenção, muito interessante. Vendo, disse-lhe: és tu o perturbador de Israel? Veja onde foi que começou tudo. Acabe chegou para Elias e disse: é o perturbador de Israel? Você é um perturbador de Israel? E respondeu Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Sabe o que eu entendi com esta palavra? Nós somos a luz neste mundo. E sabemos que a luz, ela perturba as trevas. Por isso que Acabe disse sobre Elias que ele era o perturbador de Israel, porque a luz que havia em Elias perturbava Acabe de tal maneira por causa do comportamento e da vida que ele vivia. O incômodo que a nossa conduta e caráter pautados na palavra de Deus gera às pessoas deste mundo é de fato a pregação da palavra, sendo plantada na mente destas pessoas, mesmo que nós não abramos a Bíblia. Você sabia disso? Muito forte, né? Já no versículo 20 e 21, quando houve ali o encontro de Elias com os profetas de Baal, a palavra de Deus diz: então enviou Acabe mensageiro a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. A indefinição de fé que pairava em Israel fazia com que as pessoas se voltassem ao Deus, entre aspas, que lhe fosse propício naquele momento. Essa indefinição de fé paira sobre este mundo nos dias de hoje. Devemos ser definidos, convictos em nossa confissão de fé. Para onde nossos pensamentos estão inclinados, é a quem serviremos. No versículo 28, vem um ensinamento muito profundo que é sobre automutilação. Se você conhece alguém que se mutila, se automutila, é muito importante que ela ouça isso. A palavra de Deus diz que os profetas de Baal, enquanto estavam ali fazendo as suas oferendas, começaram a se automutilar. Diz a palavra de Deus no versículo 28 assim: e eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue.
Vemos nesta passagem que Deus abomina a automutilação. Hoje, muitos jovens, sem saber, estão derramando suas vidas aos demônios, enquanto o Senhor Jesus foi mutilado em seu lugar, para que a dor que estes jovens carregam e que os fazem se retalhar, sendo derramada aos pés do Senhor Jesus, reconhecendo que Ele é o Senhor e que aceita ser cuidado por Ele, essa dor vai deixar de existir, pois o fardo de Jesus é leve e suave. No versículo 30 ao 38, vem o momento em que Elias começa o seu cerimonial de fé. E existem alguns pontos importantes neste cerimonial, como o altar restaurado, como as pedras que foram preparadas, a água que foi derramada e o fogo que desceu. A palavra de Deus diz que ele preparou tudo, e o que aprendemos com isso? O altar restaurado simbolizava a fé do povo sendo restaurada. As 12 pedras que foram usadas para construir o altar, ela representava Israel, sendo colocado naquele altar como oferta a Deus. A água derramada era a necessidade de Israel sendo colocada aos pés do Senhor. E o fogo é a manifestação de Deus. Então, trazendo para nós que Deus quer que o nosso altar seja restaurado, que é a nossa vida perante Ele, sendo colocada sobre esse altar, entregue a Ele totalmente. As águas sendo derramadas são as nossas necessidades e ansiedades sendo colocadas aos seus pés. E é claro, o fogo é a resposta dele sobre as nossas vidas. E quando nós observamos a oração de Elias, aprendemos muito, porque ele diz assim no versículo 36, no devido tempo para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra e ainda lambeu a água que estava naquele rego. Nós aprendemos em cada detalhe desta oração objetiva, mas sincera, como se deve ser o centro da nossa oração. Tem que ser Ele, tem que ser para Ele, tem que ser reconhecendo Ele e tem que ser para a glória dEle. Vamos aprender com esta oração. Bom, quando nós observamos a próxima oração de Elias, ele orou 7 vezes para que chovesse. Versículo 43 ao 45. Nós devemos aprender a perseverar em oração. Não que Deus não esteja ouvindo, mas porque a oração nos eleva ao sobrenatural, nos desconectando do mundo natural. E quando nós entramos no versículo 1 ao 3 do capítulo 19, depois do fogo descer e da chuva descer, nós vemos Elias ali oprimido, triste. No versículo 1 ao 3, inclusive fugindo e pedindo a morte. Mesmo depois de grandes vitórias, pode acontecer de sofrermos declínios. Temos nossas fraquezas humanas. Até porque, como disse Tiago no capítulo 5, no versículo 17, Elias era um homem semelhante a nós. Aquele momento, Elias estava exausto. Não sabemos se aquele momento era um momento de crise de fé, de identidade de Elias ou de visão. A razão principal era: Elias era humano. Então não se martirize quando você passar por momentos assim. Se fortaleça em Deus. E a palavra de Deus mostra que Elias passou a sua responsabilidade a Eliseu, no capítulo 19, do versículo 19 ao 21, quando o manto de Elias foi colocado sobre ele, que era a responsabilidade de Deus sendo designada. Todos nós temos responsabilidades que Deus nos dá.
e temos que ter consciência delas. Amanhã falaremos mais sobre isso. Eu te espero. Deus te abençoe.